Boa tarde, meus irmãos, minhas irmãs. Que Jesus continue nos abençoando e continue nos amparando. Tudo bem com vocês, meus irmãos? Espero que ao encontrarmos hoje vocês estejam melhor ainda, se Deus quiser. Então, meus irmãos, nós estamos aqui para abrir mais uma vez o Evangelho e esperei para abrir a esmo junto com vocês, tá? E para ver o que vai sair para nós hoje, né? Saiu para nós, meus irmãos, o capítulo 17. Vamos ver qual que é o capítulo. O capítulo... Capítulo 17 é o capítulo Sedes Perfeito. A leitura que saiu para nós é o homem no mundo. O nome, né? O parágrafo 10, nós vamos ler. Um sentimento de piedade deve-se animar o coração daqueles que se reúnem sob os olhos do Senhor e imploram a sua assistência dos bons espíritos. Purificai, pois, os vossos corações, não deixei neles demorar nenhum pensamento mundano ou fútil. Elevai vosso espírito até aqueles a quem chamais, a fim de que, encontrando em vós disposições necessárias, possam lançar profusamente os frutos da caridade e da justiça. Não creiais, todavia, que em vos exortando sem cessar a prece, a evocação mental, nós vos exortamos a viver uma vida mística que vos mantenha fora das leis da sociedade em que estáis condenados a viver. Não. Vivei com os homens de vossa época, como devem viver os homens. Sacrificai as necessidades, mesmo as frivolidades do dia, mas sacrificai-as com um sentimento de pureza que possa santificar. Fostes chamados a entrar em contato com os espíritos de natureza diferente, de caracteres opostos, e não choqueis a nenhum daqueles com quais vos encontrardes. Sedes alegres, sedes felizes, mas da alegria que dá uma boa consciência. Da felicidade do herdeiro, o céu contando os dias que o aproximando de sua herança. A virtude não consiste em tomar um aspecto severo e lúgubre, em repelir os prazeres que as vossas condições humanas permitem. Basta informar todos os atos da vida ao Criador, uma obra, elevar o pensamento até esse Criador e lhe pedir no impulso da alma seja sua proteção para ser bem-sucedido. Seja sua bênção para a obra determinada, o que lhe fizerdes, remontai à fonte de todas as coisas. Nada façais sem que as lembranças de Deus venham purificar e santificar os vossos atos. A perfeição está inteiramente, como disse o Cristo, na prática da caridade absoluta, mas os deveres da caridade se estendem a todas as oposições sociais, desde a menor até a maior. O homem que vive só não teria caridade a exercer, não é senão no contato com os semelhantes, nas lutas mais penosas, que disso encontra ocasião aquele, pois que se isola, priva-se voluntariamente do mais poderoso meio da perfeição.
não tendo que pensar senão em si, em sua vida, e é a de um egoísta. Capítulo 5, versículo 26. Não imagineis, pois que para viver em comunicação constante conosco, para viver sob o olhar do Senhor, seja preciso envergar o cilício e se cobrir de cinza. Não é ainda preciso não ainda uma vez sede felizes segundo a necessidade da humanidade, mas que vossa felicidade não entra jamais nenhum pensamento, nenhum ato que possa ofendê-lo ou fazer velar a face daqueles que vos ama e que vos dirige. Deus é amor e abençoa aqueles que amam santamente. Um espírito protetor, Bordeaux, 1863. Bom, meus irmãos, essa é a leitura do Evangelho. E o que a leitura do Evangelho vem falar para nós com essas palavras? Muitas vezes você abre o Evangelho, né? E lê essa leitura e fica por entender, né? Porque, como assim? Um sentimento de piedade deve sempre animar o coração daqueles que se reúnem sob os olhos do Senhor e implora a assistência dos bons espíritos. Purificai, pois, os vossos corações. O que eles quis dizer com isso para nós, meus irmãos? O que eles querem dizer para nós? Que quando nós elevarmos o nosso pensamento até Deus e que formos praticar a nossa prece diária, ou qualquer prece que seja, a gente precisa. Muitas vezes tem gente que acha que precisa fazer um terço muito grande e falar muitas palavras bonitas, repetir muito o Pai Nosso, para que possa realmente chegar numa condição para que Deus possa nos ouvir. E, na verdade, o que o Evangelho nos fala, que basta apenas nós elevarmos nosso pensamento até Deus. Quando você pensa numa pessoa, o que você faz? Você não vai buscá-la com seu pensamento. Você não faz, assim, uma projeção daquela pessoa na sua mente. É exatamente isso que Deus quer de nós, que a gente eleve esse pensamento até Ele e o busque para junto de nós, para que Ele possa vir nos auxiliar, nos sustentar naquilo em que nós o chamamos. Na verdade, você só pensar muito bem, meus irmãos, como é que o pai e uma mãe gostaria de ajudar o filho de longe ou de mais perto? Uma mãe sempre quer estar perto do seu filho, porque ela sabe que o maior amor é aquele que ela está sentindo naquele instante. Então, o que ela quer fazer? Todo mundo não interessa, o que interessa é seu filho. Assim é Deus conosco, com cada um de nós. Então, ele fala, não precisais se encher de cinzas, ou de fazer promessas longas, ou de ir em algum lugar exótico, ou em algum lugar assim, religioso, né, para que ele possa estar te ouvindo, não. Não tem essa necessidade. Deus está onde você está. Deus está dentro dos seus pensamentos, do seu coração, do seu sentimento. E Deus está mais perto de nós. Jesus nos fala que Deus está mais perto de nós quando nós estamos fazendo alguma coisa de bom para o nosso próximo. Ele está junto conosco, nos auxiliando a ajudar a sua família. Ele quer que nós todos estejamos bem. Então,
Quando ele fala para nós, um sentimento de piedade deve animar esse coração. Quando ele fala dessa forma para nós, ele quer dizer, meus irmãos, que quando você sente aquela necessidade que dói por dentro, assim, de vontade de fazer alguma coisa para alguém, é ali, é aquele sentimento. Ele quer que nós estejamos com o sentimento da mesma forma que está o nosso pensamento, que os dois estejam juntos. Quer dizer, se seu pensamento eleva até Deus, o seu sentimento também tem a necessidade de subir juntos com as vibrações através dessa oração até Deus. É que a gente estejamos juntos ali no mesmo momento, na mesma hora, no mesmo momento, no sentimento, no mesmo minuto com Deus, para que Ele possa nos olhar e ver que nós realmente estamos junto com Ele e queremos aquilo mesmo. Então é isso, meus irmãos. Ele pede que quando a gente possa estar ali naquela prece, naquela oração, a gente possa estar junto dele e ele junto conosco. Aí ele fala aqui, ó, elevai vosso espírito até aqueles a quem chamais. Ou seja, se nós temos a necessidade do nosso Pai perto, o que temos que fazer? Purificar os pensamentos, meus irmãos, é muito difícil. A gente sabe disso, porque o nosso pensamento está onde está o nosso coração. E muitas vezes nossos corações estão junto com pessoa, junto com aquilo que a gente quer estar fazendo no momento. E muitas vezes, como nós somos muito imperfeitos, o nosso pensamento nem sempre está. Nós nunca, assim, nem sempre estaremos à vontade com Deus com os pensamentos que temos, por causa das imperfeições que nós carregamos dentro de nós. Então, quando Deus pede isso, Ele não fala que a gente tenha que ficar dentro de um santuário, de uma igreja, de qualquer coisa, rezando dia e noite. Ele não tem essa necessidade que nós façamos isso, né? Ele sabe das nossas pequenezes, né? Ele sabe que as nossas imperfeições ainda está aqui no mundo. E nós estamos aqui de corpo e alma. Então, precisamos estar aqui todo momento, né? E quando nós subirmos aos céus, que a gente estarmos junto com Ele, que nós tenhamos, né, condições de estar desse jeito, nessas condições, que nós tenhamos, desculpa, meus irmãos, deixa eu falar mais claro, porque até eu enrolei aqui. Se algum dia nós tivermos que estar com nosso Pai, que fiquemos junto dele com um coração limpo, puro. E para isso que nós estamos aqui, buscando essa perfeição, buscando essa melhora, para um dia sim a gente poder estar junto dele, né? Nas condições que realmente Deus mereça que nós estejamos. Porque, como nós dissemos, por causa das nossas imperfeições, nós temos que ficar distante, mas não significa que o nosso Pai esteja distante de nós. Ele vai estar em toda a parte onde nós tivermos a necessidade dele. Por isso que ele povoou a terra de cores maravilhosas, de flores, de tudo aquilo que nos chama a atenção para ele. Ou seja,
Poderia uma rosa, tão perfeita quanto é, ser elaborada pelas mãos dos homens? Poderia a chuva, o sol, resplandecer tanto quanto nós temos a necessidade dele? E quem inventou as nuvens para que elas possam chover na nossa necessidade? Molhar os campos onde nenhum homem pode ir lá aguar aquelas plantas e elas estarão sempre verdinhas. Por quê? Qual é o pensamento